Fala galera, tudo bem? Passando então aqui hoje para a gente falar sobre alguns dados importantes, né, que podemos achar na baropodometria, né? Trouxe esse caso aqui hoje porque tem algumas coisas que clinicamente fazem muita diferença, né? Quando chegamos ao exame de baropodometria, né, a plataforma ela nos dá dados, né, dados pressóricos e dados estabilométricos. Diante disso, é de suma importância que nós tenhamos uma avaliação prévia clínica, né, e não olhamos só para os dados que a plataforma nos dá, porque ele pode, na verdade, nos confundir. E, na verdade, quando temos um raciocínio clínico amplo, antes disso, nós podemos interpretar os dados, né, de formas diferentes clinicamente, né? A baropodometria não nos dá diagnóstico, a baropodometria nos dá dado, aos quais nós vamos juntar as peças de acordo com a nossa avaliação clínica prévia, independente daquilo que você faça no dia a dia, mas use a plataforma, tá? Aqui nós estamos vendo uma clássica baropodometria, né, de uma perna curta, de uma dismetria verdadeira, né? O que seria isso? Tendencialmente, não é regra, tá? Muitas outras coisas estão envolvidas nesses sistemas complexos. Tendencialmente, do lado da dismetria, nós achamos uma pressão maior no antepé, né? Principalmente em raio central, na cabeça do segundo, terceiro metatarso, como estratégia adaptativa de equilíbrio, e dependendo da dismetria, essa pressão é ainda maior, o paciente tem uma tendência a um apoio maior nas cabeças metatarsais, e achamos uma pressão maior contralateralmente no retropé, principalmente, claro, a nível do calcâneo, né? Aqui algumas coisas já nos chamavam a atenção, né? Primeiro, essa linha anterior e a outra posterior coincide claramente quando você tem uma perna curta verdadeira com as adaptações pélvicas que vão acontecer, nesse caso, em decorrência da dismetria, o que ocasionarão adaptações a nível sacroiliaco, sacral, lombar, torácica, cervical, cintura escapular, base do crânio, sincondrose esfenobasilar. Dentro disso, alguma coisa já me chamava atenção. As áreas de superfície são sempre importantes serem vistas, né? As áreas de superfície significam o quê? Como está o apoio desse médio pé? Na imagem aqui, nós vemos que temos um apoio de médio pé pelos dados pressóricos da barra de 88,5 centímetros quadrados, né, de quiloforça por centímetro quadrado, e do lado contralateral de 78,74 quilogramas força por centímetro quadrado. Ok. Esse era um dado que nos remeteria a uma tendência de um pé mais plano à direita do que um pé mais plano à esquerda, mas precisamos entender como o retropé está, porque o retropé muitas vezes pode determinar ou não que o médio pé vai estar daquela forma, tá? Observamos realmente que temos aqui 57,59% de pressão no antepé direito, o que coincide bem, e temos 52,24% de pressão no antepé esquerdo, né? Como a avaliação prévia já nos remetia a uma dismetria à direita, esperávamos que nos dados da baro pudéssemos ter uma translação pélvica com centro de gravidade mais deslocado à esquerda como uma estratégia adaptativa a isso, e na verdade não é o que nós achamos justamente o contrário, né? Vocês percebem que a linha central, né, de gravidade ela está um pouco mais desviada para o lado direito, o que também evidenciam nos dados pressóricos, né, onde nós achamos 59,91% de pressão à direita e 40,09% à esquerda, com uma tendência a uma planificação do plano escapular em anterioridade, o que coincide com outros dados avaliativos aos quais eu vou falar para vocês, que nesse caso levam esse paciente a apoiar-se 53,65 à frente no antepé contra 46,3. Um dos únicos dados que nós temos aí hoje em dia não é fidedignamente o exato, mas que bota-se como o ideal seria ter 60% de pressão no retropé e 40% de pressão no antepé, como um equilíbrio, né, fisiológico, bem adaptado de toda a questão pressórica em relação a isso e as questões de equilíbrio entre retropé e antepé, lembrando que o pé é um tampão terminal, é uma porta de entrada e é uma porta de saída, tem um componente endocaptor e esterocaptor, ao qual nós precisamos estar realmente sempre atentos em relação a isso. Aqui algumas coisas chamam a atenção. Se temos uma dismetria verdadeira direita, nós pensamos em termos uma tendência supinadora maior desse lado como uma boa estratégia neurosensório-motora adaptativa em relação a isso.
Ok. O que percebemos do lado esquerdo em relação ao médio pé é que ele parece ter um contato de superfície menor, o que nos levaria a pensar, poxa, isso poderia ser uma má adaptação, e esse pé tem uma tendência a um médio pé mais cavo, o que não seria uma boa estratégia adaptativa do lado da perna mais longa, porque estaria, nesse caso, podendo tender a um alongamento, entre aspas, dessa perna por uma má adaptação podal, o que geraria mais adaptações a nível superior, principalmente de forma ascendente a nível de tornozelo, joelho, quadril e pelve. Mas não, o que percebemos é, a paciente tinha, na verdade, uma tendência mais pronadora desse lado aqui, o que levava, na verdade, ao que chamamos de falso cavo. Por quê? A subtalar, muitas vezes, ela prona um pouco mais, o que faz com que o arco longitudinal lateral possa perder um pouco disso justamente por uma hipertonia maior do fibular longo, que vai levar a esse processo de eversão um pouco maior. Então, na verdade, essa área de superfície do médio pé que nós estamos vendo aqui não é um médio pé cavo, na verdade, ele ainda continua sendo um médio pé com tendência à planificação, porém, na imagem faz um falso cavo, porque a subtalar pronava um pouco mais para compensar a dismetria da perna curta verdadeira à direita. Por isso que é importante uma avaliação clínica prévia criteriosa, para quando você chega e corrobore os dados, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando agora de uma baropodometria estática, depois nós vamos falar em outra publicação sobre uma baropodometria dinâmica, que se torna de relevância clínica muito importante, porque quando corroboramos os dados clínicos da avaliação prévia com os dados que a plataforma nos dá, até na nossa prescrição, nesse caso, inclusive em relação a palmilhas ou a exercícios, a cinesioterapia específica, em relação ao membro inferior, em relação ao foot core, nós podemos ser mais assertivos. Então, em relação à dismetria, em relação à baropodometria, quando você encontrar uma perna curta na sua avaliação prévia, fique sempre atento. Dados que podem estar condizentes. Um aumento de pressão na cabeça dos metatarsos no antepé do lado da dismetria, um aumento da pressão no calcâneo contralateral, uma tendência que não foi esse caso, porque existiam outros componentes adaptativos que não deixavam isso acontecer. Por isso que o plano escapular estava com uma tendência anteriorizada. Por quê? Porque tínhamos cicatrizes, tínhamos cirurgias a nível abdominal. E a nível abdominopélvico, com relações pressóricas de pelve menor e de vísceras subdiafragmáticas alteradas, o que levava a uma tendência desse plano escapular em anterior, justamente por alterações pressóricas, cicatriciais e a nível do sistema visceral, tá bom? Então, fique sempre atento com os dados, corrobore os vários sistemas, porque aí podemos ter resultados melhores, uma interpretação clínica mais efetiva. Valeu? Espero que tenha sido válido para você, um forte abraço e até breve.